eu quero compartilhar com vocês algo aqui da palavra de Deus. Você já ouviu falar que a palavra de Deus ela se interpreta por si mesma, né? Ela não cai em contradição a palavra de Deus. Por mais que você lê ela e você ache que tem alguma coisa ali errada, não tem como ela cair em contradição, porque foi o próprio Deus que inspirou homens para poder a escrevê-la. E eu estava analisando comigo algo tão interessante, que a Bíblia ela é tão extraordinária, muda vidas. A palavra de Deus ela muda tanto a vida das pessoas que uma certa feita eu escutei um psiquiatra dizendo, ele era ateu e ele se converteu ao cristianismo, ele começou a acreditar que a palavra de Deus é real, que ela não cai em contradição. Ele começou a estudar Jesus Cristo como um homem, não como Cristo, como um Deus. E ele conseguiu perceber a divindade do nosso Senhor Jesus Cristo. E ele começou a ligar alguns pontos que ele começou a fazer essa análise e ele chegou na conclusão que não tem como Cristo não ter existido e não ser 100% Deus e 100% homem. Como assim? Ele teve o seu papel como homem, mas também ele era Deus. Você começa a analisar a palavra do Senhor, Jesus tinha os seus momentos ali de descanso, de sono, sentir fome, mas a divindade dele sempre esteve ali com ele como Deus. E aí o que acontece? Ele contou algo muito interessante que eu quero compartilhar com vocês para entrar aqui na palavra sobre o assunto, que ele fala assim, que se você pegar e colocar várias pessoas em um quarto e dar vários livros aleatórios para as pessoas ler, quando as pessoas saírem de dentro daquele quarto, eles vão sair de lá normal, uma pessoa que lê um livro de autoajuda, isso, aquilo, outro. Mas quando você pega alguém, coloca dentro de um quarto e dá uma Bíblia para ele ler, você percebe algumas diferenças. Tem algumas pesquisas já aí, uma pesquisa fora do Brasil que fala se você meditar na palavra de Deus, ler a palavra de Deus 2 ou 3 vezes por semana, começa a ter uma modificação dentro da sua mente. A Bíblia fala assim, quero trazer à memória aquilo que me traz esperança. Ou seja, você alimenta a tua alma, o teu espírito com a palavra de Deus que te traz uma esperança no meio desse mundo tenebroso. Outro detalhe que eu quero dizer a todos vocês que você já viu alguém morrer porque lutou, quis proteger com unhas e dentes algum livro de algum escritor famoso, Monteiro Lobato, uma série de outros livros, alguns clássicos da filosofia, clássicos aí da literatura? Eu nunca ouvi, mas eu já ouvi falar, e tem país que infelizmente tira a vida de outras pessoas por causa da palavra do Senhor Jesus Cristo. Tem país que tem controle, eles olham até o celular para ver se a pessoa não está com a palavra. Por quê? A palavra de Deus ela muda. Eles perceberam isso. E então, eu nunca escutei alguém falar que morreu por causa de um livro de literatura, mas já escutei falar que pessoas foram perseguidas e morreu por causa da palavra do Senhor. Então, aqui está uma prova que a palavra de Deus ela muda a nossa vida. Porque se ela não mudasse, as pessoas, os inimigos não estariam preocupados que eu e você meditasse nela. Olha, eu quero até trazer algo aqui ao seu coração, que hoje nós vivemos em um mundo tão tenebroso, tão, sabe, um mundo tão cheio de paz falsa, oferece coisas para muitas pessoas que é ilusórios. E aí eu quero meditar com vocês no livro de João. A Bíblia fala assim, livro de João, capítulo 16, o próprio Jesus fala assim, livro de João, capítulo 16, versículo 33, diz assim, tenho-vos dito isto, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tenha-te bom ânimo. Eu venci o mundo. O próprio Jesus estava falando. Quando você lê antes, ele fala, eu falei tudo isso para vocês,
Eu tenho dito tudo isso para que vocês em mim tenham paz, ou seja, em Cristo tenha paz. Então, a Bíblia ela se interpreta a si mesma. Nós podemos enxergar que a paz verdadeira nós iremos encontrar somente em Jesus Cristo. E eu provo para você dentro da própria palavra de Deus. Por mais, irmãos, que eu e você achamos que ter paz nesse mundo, estou vivendo em paz nesse mundo. Não, irmão. Você está tendo uma vida sossegada, uma vida tranquila. Porque a verdadeira paz, eu e você só tem em Cristo. Quando estamos em Cristo, aí sim, nós temos a paz verdadeira. Você falar, não, eu tenho meu emprego, eu tô com a minha saúde boa, eu tô em paz. Não, você não está em paz. Você apenas está tendo uma vida sossegada, porque a verdadeira paz nós só tem quando estamos em Cristo. Algo bem interessante existe uma diferença. Você ter paz com Deus e paz em Deus. Você ter paz em Deus é você estar firmado nele, que nem Cristo fala. Em mim tereis paz. Ou seja, ele está querendo dizer, eu sou a verdadeira paz. Quando eu estou na tua vida, você entrega os teus caminhos verdadeiramente, as vossas ansiedades verdadeiramente para mim, eu cuido de vocês. Mas para tudo isso, irmãos, precisamos ter fé. O que a Bíblia diz? Ela fala assim, que todo aquele que se achegar a Deus é necessário que creia. Porque a fé é o firme fundamento das coisas que não se vê, mas se espera. Quando a Bíblia fala assim, que nós temos que trazer à memória aquilo que nos traz esperança, que é um texto do Velho Testamento, de um povo que estava passando por dificuldade, ou seja, você tem que focar, levar a tua mente naquilo que vai te nutrir em esperança. E quem só pode fazer isso? Cristo. Quem é o Salvador do mundo? Cristo. E a Bíblia ela se interpreta, portanto, por si mesma. Livro de Timóteo, 1 Timóteo capítulo 2, versículo do 1 ao 2 diz assim, o próprio Timóteo, oração por todos os homens, admoesto-te, pois antes de tudo, que se façam deprecações, orações, intercessões e ações de graça para todos os homens, pelos reis e por todos que estão em iminência, para que tenhais uma vida quieta e sossegada em toda piedade e honestidade. Você ter uma vida quieta, uma vida sossegada, piedade e honestidade não significa que você tem paz. Então nós estamos vivendo em um mundo que só em Cristo temos paz. Quando fala para nós orar pelos reis, os que estão em eminência, a Bíblia está claramente dizendo para orar pelas pessoas que comandam o mundo, que têm a chave do seu país em suas mãos. Porque nós dependemos deles, porque eles que criam leis que podem amordaçar, fechar a nossa boca, calar a nossa boca ou não. Mas eles precisam conhecer a Deus. E assim, conhecendo a Deus, sim, nós vamos ter uma vida sossegada, uma vida quieta, uma vida de piedade e uma vida de honestidade. Ou seja, isso não significa ter paz, porque a Bíblia ela se interpreta por si mesma. Aqui o próprio Cristo diz, tenho eu vos dito isto para que tenhais paz. Então, para ter paz com Deus e paz em Deus é totalmente diferente. Paz com Deus é você estar obedecendo, crendo na palavra de Deus. E paz em Deus é quando você deixa Cristo entrar verdadeiramente dentro do teu coração. Então, o segredo aqui, queridos, não tem outro caminho. Eu e você pode dizer, eu vou morar no país tal, que lá é mais tranquilo, lá nós temos mais paz, mais segurança, nós temos isso. Não. Você pode ter segurança, um pouco mais de honestidade, uma vida mais tranquila e uma vida mais honesta. Mas a paz verdadeira nós só temos em Cristo Jesus. Talvez você está perdido nesse mundo e não sabe o que fazer. O que a Bíblia diz em João 16:33? Olha o que a Bíblia diz. Tenhais paz em mim. E a Bíblia diz assim, em 1 João agora, 5:19. Olha só que interessante.
A Bíblia, ela é maravilhosa. A Bíblia diz assim, irmãos, que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela fala conosco. Não precisa estar eu aqui falando com você ou alguma outra pessoa pregando para você. É bom, mas a partir do momento que você começa a se firmar na palavra de Deus, você descobre que tem que estar em Cristo para vencer todo este mundo pecaminoso e ter paz verdadeira, porque a paz do mundo não é uma paz verdadeira, é uma paz falsa. Ela não é uma paz, ela é uma vida sossegada, entre aspas. Ainda mais, a Bíblia mostra que ainda temos que orar para que os reis e os que estão em eminência conheçam a Deus. E ainda mais, se não tiver Deus, eu e você não tem uma vida sossegada, nem uma vida honesta perante Ele. Nós passamos por luta. E aí aqui, ó, em 1 João 5,19 diz assim, ó: sabemos que somos de Deus e que todo mundo está no maligno. Olha só, nós estamos, queridos, em um mundo que já é do maligno, jaz do maligno. Eu e você, quando estamos em Cristo Jesus, nós entendemos isso. Que o único lugar que nós teremos paz é em Cristo Jesus. Então eu quero te dizer algo. A palavra de Deus, ela nos dá um direcionamento. Como fazer para ter paz. E o único caminho é só um. É estar em Cristo Jesus. É estar em Cristo. É obedecer a sua palavra. É acreditar que cedo ou mais tarde algo de bom vai acontecer. É se preocupar em ter a tua vida em Cristo Jesus para você andar em paz neste mundo tenebroso. Porque quando você está em Cristo, você vai ter perseguição. Você vai ter luta, você vai ter várias coisas. Mas você vai ter a verdadeira paz. E vai poder falar igual Paulo fala. Morrer para mim é Cristo. E viver para mim é lucro. Amém? Fica com essa palavra. É um direcionamento da palavra de Deus para a sua vida. A Bíblia se interpreta a si mesma. Então, para nós ter uma vida sossegada, uma vida quieta, uma vida abençoada ainda aqui nessa terra, quem está no controle do nosso país, seja onde você morar, essas pessoas têm que conhecer a Deus. Eu e você tem que orar e pedir que Deus tenha um encontro com eles para que eles possam conhecer a Ti. Aí sim eles vão conhecer a verdade e saber o que é certo e o que é errado, o que eles devem fazer, porque eles vão usar a palavra de Deus como regra de fé, como regra, como um livro de conduta. E eles começam a fazer isso. Aí começamos a ter uma vida em paz, uma vida quieta, uma vida sossegada. Mas a paz só temos em Cristo Jesus. Amém? Que Deus abençoe a sua vida.